E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 21 do mês 6 de 2026, um domingo. Nós vamos ler Êxodo capítulo 13. Vamos ler como está escrito? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, porque não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estáis saindo. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levedado não seja encontrado contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança de teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Porquanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abriu a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, porém, se o não resgatares, cortar a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro: que é isto? Dirá: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, machos, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente a juramento os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e caminharam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar.
para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que Ele nos dê a presença dEle, amém? Nós oramos e Deus Ele age com a resposta. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 22. E aqui aconteceu o grande livramento, assim como o Senhor tinha falado nesse capítulo, né? Que Deus Ele iria tirar o povo do Egito. E aqui nesse capítulo o povo já tinha saído do Egito para a glória de Deus, porque quando Deus fala, se cumpre, amém? E tudo aquilo que o Senhor falou sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, vai se cumprir, amém? E aqui nesse capítulo 13 o Senhor fala que é para consagrar todos os primogênitos a Deus, porque os primogênitos são o melhor, né, dos animais, o primeiro filho. Então Deus Ele só quer o melhor. Coloquei, Deus só quer o melhor. Deus Ele não quer qualquer coisa. Deus Ele só quer o seu melhor, amém? Então que você venha oferecer a Jesus a sua melhor adoração, a sua melhor parte do dia, que você venha oferecer a Jesus, que o seu coração seja de Jesus, que tudo seja de Jesus, tudo que é seu. E tem pessoas que querem dar só o coração. Jesus não quer só o coração. Jesus Ele não é cardiologista, amém? Ele é Deus. Ele é criador, Ele criou tudo que é seu. Então, como Ele criou tudo que é seu, tudo que tem que ser ofertado a Jesus, amém? E que você venha fazer isso. Ofertar sua casa, ofertar tudo para Jesus. Que tudo que esteja na sua vida esteja na casa de Deus, amém? E está escrito aqui no versículo 14 que Deus Ele falou assim: quando for no futuro e os seus filhos perguntar o que é isso, vocês vão dizer: o Senhor nos tirou como um forte da casa da servidão. Ou seja, Deus estava falando que iria deixar sinais, e quando no futuro os filhos perguntassem o que era aquilo, era para eles falarem, era para ele testemunhar que o Senhor tirou eles com mão forte, não foi com a mão fraca. Porque Deus Ele não te tirou dessa situação e nem vai te tirar com a mão fraca, porque Deus não tem mão fraca, a mão de Deus é forte. A mão de Deus é poderosa. Deus tirou eles do Egito, da casa da servidão. Deus vai te tirar de qualquer lugar que esteja te escravizando, amém? Quando não perguntarem pra você o que é isso, porque através da revelação da palavra, Deus está falando que vão perguntar pra você o que é isso. E você vai dizer: isso, quem fez foi Deus. Foi Deus que tirou com a mão forte. Deus usou a mão forte dele pra salvar o meu esposo. Deus usou a mão forte dele pra salvar o meu filho, pra salvar o meu casamento, pra me dar aquilo que eu não tinha. Deus usou a mão forte para me tirar de qualquer situação que eu não podia sair. Foi a mão de Deus, não foi a minha. Então quando perguntarem o que é isso, você vai dizer que foi Deus, amém? Deus Ele fala através de sinais. E Deus falou assim no versículo 16: isso será por sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com a mão forte nos tirou do Egito. E eu estava orando, né? E Deus Ele falou comigo que ele, através dessa palavra aqui, né, hoje cedo, que Ele iria me dar sinais de que Ele iria operar na minha vida. E teve um domingo passado que Deus Ele me deu um sinal, que foi na data no dia 14, no domingo, dia 14. E Deus usou uma criança pra mostrar isso aqui pra mim, não sei se vai dar pra ver. E eu pedi a Deus um sinal e Ele me deu. E um desses sinais foi esse papel aqui. Deus usou uma criança. E essas flores aqui. Que eu orei, eu falei: Senhor, quando eu casar, eu quero que o meu esposo ele seja um homem de Deus. E que ele tenha um coração bom, né? Que ele seja romântico. Aí a criança desenhou vários corações, ó, simbolizando o romantismo. E ele desenhou o número 4, que Deus ele sempre usa o número 4 para falar comigo. E eu disse a Deus que eu queria 2 casas, queria um apartamento na cidade e um sítio, com a chácara para passear, né? E essa criança, ela desenhou 2 casas. Olha a confirmação de Deus. Olha como Deus ele fala através da palavra. Você lê aí na sua casa o capítulo 13 de Êxodo, versículo 16, que o Senhor também vai falar com você. E aqui tem uma casa, 2 casas. Olha a confirmação. E tinha um mato aqui. E eu fiquei, então significa que é uma, provavelmente na cidade de Deus, é o jeito que ela entendeu que Deus usou ela, e uma no sítio, olha o mato. Glória a Jesus. E aqui
ela desenhou, parece um sol. E Deus, ele sempre fala comigo através do dia, né? Deus usa as situações do dia a dia para falar comigo. Eu achei muito forte, Então, vários coraçãozinhos, glória a Jesus. Inclusive tem 7 corações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que fala a respeito da perfeição de Deus. Eu senti como Deus estivesse falando assim comigo: olha, eu vou agir com perfeição na sua vida. E essas flores aqui que eu falei pra Deus que eu queria ganhar, que eu quero, né? Quero ganhar flores. E olha as flores de hoje cedo que as crianças me deu, que eu ajudo no departamento infantil. Aí as crianças, um menino, ele trouxe isso aqui pra mim. Olha a flor, que coisa mais linda. Assim que ele entrou e falou: ó, tia, pra você. Eu senti a presença de Deus fortemente. Eu chorei. Eu falei: Jesus, eu não mereço, Jesus, mas o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor é fiel. Então, esses são os sinais que Deus dá. Então, eu creio que Deus, ele vai dar sinais, amém? Ele vai mostrar que ele vai fazer na sua vida. Porque primeiro ele dá sinal e depois ele faz, amém? E você vai agradecer, assim como eu, e você vai dizer: eu não mereço o Senhor, mas o Senhor é fiel na minha vida. E Deus, ele já tem dado sinais pra você que ele vai fazer, amém? E ele vai fazer. Creia. E ele vai usar o seu dia a dia pra falar com você, como ele usou o meu dia a dia. E eu estou escrito aqui em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 16. Creia que Deus, ele vai usar sinais pra falar com você, amém? Em nome de Jesus. Fala aqui que no versículo 17, quando os israelitas chegou, né? Saiu da terra do Egito, Deus não levou eles pelo caminho da terra dos filisteus, porque era mais perto. E Deus falou assim comigo: eu não vou te levar pelo caminho mais fácil, eu vou te levar pelo caminho mais difícil. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas sempre são mais difíceis, amém? Elas não são mais fáceis. Então, quando você vou ver que as coisas estão fáceis demais, não é Deus. Sempre as coisas de Deus, elas são mais difíceis. Exige renúncias, exige você pagar preço, exige você dar o melhor, como está escrito aqui, que Deus, ele exigiu os primogênitos. Deus falou assim: eu só quero o melhor, não quero qualquer coisa não, só quero o melhor de vocês. Porque Deus, ele só nos dá o melhor. Então nós temos que dar o melhor também para Jesus, porque ele merece, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. E aqui no versículo 17 fala que Deus, ele decidiu não levar eles para o caminho mais perto, porque Deus disse assim: para que eles não se arrependam vendo a guerra e volte para o Egito. Ou seja, eles não estavam preparados para a guerra. E também Deus nem queria que eles fossem para a guerra, porque na verdade quem guerreava por eles e quem guerreia por mim e por você é Deus, amém? Então tem situações que Deus, ele vai te levar por caminhos mais difíceis. E muitas vezes você não entende, você se pergunta: meu Deus, por que é tão difícil para mim e para outra pessoa? Faz tudo mais fácil e dá certo. Por quê? Porque Deus está falando aqui na palavra dele que você não vai precisar guerrear, que ele está te levando por esse caminho para que ele mesmo guerreie por você. Ele mesmo vai fazer por você. Então confie nele. Creia que Jesus guerreia por você. Você não vai precisar colocar sua mão, porque Deus vai colocar a mão dele. E muitas das vezes Deus, ele trabalha assim nas nossas vidas. Ele mesmo abre a porta. Ele mesmo te dá o seu casamento. Ele mesmo dá a salvação. Ele mesmo faz aquilo que você não pode fazer. Por isso que a glória é para ele. Por isso que a glória é de Deus, porque ele faz. E ele quer que a glória seja dele. Porque só a glória é de Deus. Porque se você fizer, a glória vai ser sua, não vai ser de Deus. Porque se você colocar a sua mão, a glória vai ser sua, não vai ser de Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, amém? Então que você venha deixar o nome de Deus ser glorificado na sua vida, naquela porta de emprego que você tanto pede, naquela empresa, naquele pedido que você pede a Deus, amém? Deixa o nome de Deus aparecer. O povo não se arrependa quando eles verem a guerra. Porque se eles fossem ver a guerra, eles veriam que eles não iriam conseguir vencer. E eles provavelmente iam querer voltar para o Egito. Então tem coisas que Deus permite você não ir, para que você não veja como está a situação, para você não se arrepender e voltar atrás. E que você venha receber os livramentos de Deus e não murmurar, amém? Só confie em Jesus. Confie em Jesus que vai dar certo. Mas Deus fez o povo rodear pelo mar do deserto. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto no mar vermelho. E os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. Ou seja, Deus, ele permitiu que o povo rodeasse a caminho do deserto do mar vermelho. E tem coisas que Deus faz nas nossas vidas, amém? Que não é para nos matar, mas para nos proteger, como aqui está escrito. Eles estavam rodeando, mas eles estavam com Deus, amém? Eles não estavam ainda na terra da promessa, mas eles estavam com Deus. E talvez você não esteja numa situação que você queira estar, mas você está com Deus. E com Deus você vence muralhas, você vence batalhas.
Com Deus, Ele vai fazer você chegar até onde você tem que chegar, amém? E eles levaram os ossos de José, porque José falou assim, ó, certamente Deus, no versículo 19, visitará vocês e vão fazer você subir daqui, então você levem os meus ossos. E aqui nessa passagem fala que ele cumpriu esse mandado de José, né? Porque José, ele pensou, nem os meus ossos eu quero deixar aqui no Egito, né? E tem pessoas que elas não se importam, elas querem mesmo pro mundo, elas querem fazer a vontade delas. E José não, falou, nem o meu osso vai ficar aqui, eu não quero nada meu aqui nesse Egito, eu quero que tire tudo. E José falou assim, eu tenho certeza que Deus vai visitar você. Essa hora, tenha certeza que Deus vai visitar você, amém? José falou assim, certamente o Senhor visitará. E essa é a palavra de Deus pra você, certamente Ele vai te visitar, amém? E essa palavra em nome de Jesus. José, ele sabia que Deus ia fazer o povo subir daquela situação. E você já sabe que Deus vai fazer na sua vida. Então que você venha continuar confiando nele, amém? Que Ele vai fazer. E aqui no versículo 20 fala que eles partiram de Sucote e acamparam em Etam. Sucote fala lugar de tendas, lugar para habitar, é um lugar de passagem. E eles acamparam em Etam, que significa adorador e constante. E esse é o desejo de Deus para sua vida, que você dure na presença dele, que você seja constante, que você não pare. Esse é o desejo de Jesus. Coloque aí, que você seja constante. Constante na presença de Deus. Deus não quer que você comece e pare. Deus quer que você comece e que você permaneça. Amém? Esse é o desejo de Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 18. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. E Eliseu ficou zangado e disse, o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora você vai vencer eles só 3 vezes. Ou seja, ele só atirou 3 vezes. Isso demonstra uma falta de constância terrível do rei Joás. E Deus ele reprovou essa atitude dele, porque Deus ele sabia o que estava no coração dele e sabia também o que estava no futuro. Ou seja, Deus sabia que ele não tinha constância em Deus. Eliseu simbolizava Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim, o profeta simboliza Deus na terra. E Deus usava os profetas para falar e para agir, para fazer milagres. Então Eliseu ele estava sendo uma referência de Deus, uma boca de Deus. E Deus ele usou Eliseu para falar com Jeoás, falou assim, atira a flecha, só que Deus não falou a quantidade. E quando Deus ele não fala a quantidade de vezes que é para você tentar, é para você não parar nunca. Então não é para você sair nunca da presença de Deus. E que você venha ter constância. Que o povo de Israel, eles passaram em Etam para que eles aprendessem a ter constância. E nessa situação Deus ele está te ensinando a ter constância. Que você venha orar, Jesus, que eu seja constante na tua presença. Porque essa é a melhor dádiva. Quem vai fazer você ter vitória é Deus. Então por que você quer parar? Por que você não quer continuar? Se é Deus que vai te dar vitória, se é Deus que vai fazer você vencer. Porque tem atitudes que Deus aprova e tem atitudes que Deus reprova. Que Deus ele se agrade das suas atitudes, amém? Assim como Maria escolheu a boa parte e a boa parte dela não foi tirada, que foi Jesus. E Jesus ele é a boa parte, ele é a melhor parte, amém? E Jesus não vai ser tirado de você nem da sua história. Jesus vai continuar com você, amém? E aqui fala que o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Olha o cuidado de Deus com o povo de Israel, né? E esse é o cuidado de Deus. Ele está com você de dia e está com você de noite. Ele está te guiando, amém? Creia que Deus ele vai te dar direções. Assim como ele usou essa situação aqui para mim dar uma direção que ele estava me ouvindo. Deus ele vai usar coisas para te direcionar e vai te dizer que ele está te ouvindo, que ele está ouvindo suas orações. Continue pedindo a ajuda de Jesus, que ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar trabalhando para você, amém? E aqui fala, aqui no versículo 22, Deus nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, Deus não vai tirar nada de você, Deus só vai acrescentar. Deus não vai tirar a proteção sobre a sua casa, Deus não vai tirar a proteção sobre a sua família. Deus, ele sempre vai te proteger, Deus sempre vai te guiar. Você vai sentir a proteção de Deus sobre a sua vida e que você não venha duvidar dos planos de Deus, amém? Essa foi a palavra de Deus para você. E que você vai oferecer o melhor para Jesus, assim como ele pediu, que ele quer só os primogênitos, ou seja, Deus quer as primícias, Deus ele não quer qualquer coisa. E aqui também fala que Abel, ele em Gênesis capítulo 4, versículo 4, está escrito assim, ó. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e o Senhor se agradou, o Senhor de Abel e da sua oferta. E Deus ele tem se agradado de você e das suas ofertas, amém? Porque você ofereceu
as primícias. Porque Deus, ele só merece o melhor. Glória a Deus. Jesus só merece o melhor. Então que você venha sempre oferecer o melhor para o melhor. Aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 4, o melhor. Que Deus te abençoe, esse foi o devocional de hoje. E assim como Deus, ele só oferece o melhor para você, que você venha oferecer o melhor para ele. Amém? Ele tem se agradado de você. Deus, ele tem se agradado do que você tem feito. Amém? Ele tem recebido as suas ofertas. E quando Deus, ele se agrada, ele abençoa. Amém? Há bênçãos para quem é obediente. Há bênçãos para pessoas que Deus se agrada. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a paz. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém? E se você se apegar a Deus para salvar a sua vida, Deus, ele vai mostrar que ele é Deus na sua vida. Amém? Que Deus, ele seja a sua principal prioridade. Seja para você a sua principal busca, a sua principal procura. Que Deus, ele seja o centro da sua vida. Amém? Que Jesus, ele seja a sua maior busca. Amém? Que Deus te abençoe. Jesus não quer só uma parte do seu dia, ele quer você. Amém? Esse foi o devocional de hoje. Que Deus te abençoe e que você prefira estar no deserto com Jesus do que no Egito sem Jesus. Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, principalmente que Deus, ele seja o seu universo, que ele seja o centro da sua vida. Amém?